Você já percebeu que é cada vez mais comum a gente identificar crianças com dificuldades de aprendizagem? Quais são esses transtornos? O que é que a gente pode fazer para ajudar os filhos, os familiares, ou mesmo se você é professor, como ser o apoio para o aluno que tem essa dificuldade? A estimativa é de que 3 a 10% das crianças em idade escolar tenham o transtorno de aprendizagem, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para nos guiar nessa discussão, eu converso com duas especialistas, a Cristiane Fonseca, que é fonoaudióloga, e a Mônica Galas, que é neuropsicóloga. Sejam muito bem-vindas, estou muito feliz que vocês aceitaram o meu convite. Vou começar dizendo que eu conheço elas de outros carnavais, né, que a gente já teve a oportunidade de bater papo. Já fui, inclusive, paciente da Cris, né, para desenvolver aqui a minha dicção. Vamos ver se eu vou estar sendo avaliada hoje. Com certeza. Ô, Mônica, ela não vai me dar trégua? Não. Acredito que não. Uma vez passado por mim, acabou. Então tá, depois a gente vê a nota no final. Brincadeiras à parte, hoje a gente tem um tema muito sério, que é falar da dificuldade de aprendizagem. E com a internet a gente tem visto muitos pais desabafando na internet, ou às vezes achando que tudo é normal. E a gente precisa entender o que é uma dificuldade de aprendizagem e se cada fase da vida dessa criança vai ter um desafio diferente que o pai e a mãe também têm que estar conscientes. O que vocês podem me contar em relação a isso? Isso. Então, a gente confunde, às vezes, os pais, ou os professores, os profissionais, confundem muito em relação à dificuldade, transtorno, o que é um, o que é o outro. Todos os dois, eles vão causar na criança algumas complicações no processo de aprendizagem, né? Então, uma dificuldade é algo que passa. Então, a gente se lembra, todos nós já tivemos dificuldade de aprender alguma coisa. Já o transtorno de aprendizagem, não. Ele persiste. Então, a gente precisa, lá desde a educação infantil, a gente já começa a observar alguns fatores que chamarão nossa atenção para essa criança no desenvolvimento dela. Então, é uma criança que, às vezes, lá no comecinho, ela fala muito errado, né? Ela troca algumas letrinhas quando vai falar, alguns fonemas. É uma criança que tem dificuldade para nomear coisas rápido. Tem dificuldade de memorizar cores, formas, por exemplo, né? Então, é algo que a gente, principalmente professores, né, e pais de primeira viagem ou não, precisam lá da educação infantil também, precisam ficar atentos, porque isso pode ser sinais de um tipo de um transtorno, né? Pode ser uma dificuldade? Pode, mas a dificuldade passa, o transtorno não, né? Então a criança, ela nasce com aquilo ali, né? E isso tem a ver também com que fase ela está? Quando chega na escola fica mais fácil, Mônica, de identificar? Então, na verdade, assim, olhando pela parte psicológica, emocional, essas dificuldades que a Cris mencionou, às vezes ela entra na parte do comportamento. Crianças muito agitadas, crianças muito agressivas, crianças muito retraídas, quietinhas demais. Todas escondem a dificuldade, sendo transtorno ou apenas dificuldade. Dificuldade, às vezes, é aquilo que a Cris falou, é o conteúdo em si que ela não está assimilando. Mas se ela tem o transtorno, ela vai tentar camuflar isso. Então, aquela criança, sabe, que dá trabalho muitas vezes, que é muito agitada, que ou chora demais. Então, ela tenta se esconder, mostrando o sentimento e não a dificuldade pedagógica propriamente dita, né? Entendo. Eu não sou mãe ainda, então você que está aí nos acompanhando, depois você deixa aqui nos comentários como é a sua realidade, divide isso com a gente. Mas o que eu vejo de fora, e aqui vou deixar bem claro que vocês vão poder falar muito mais também como mães e também ali como especialistas, é que hoje a gente também vive um extremo. Tem pais que não querem que o filho tenha essa dificuldade, porque a gente vive num mundo que todo mundo precisa ser de alta performance e nem todo mundo vai ser. E a gente também tem o outro lado, tem os pais que querem o conforto do diagnóstico para talvez diminuir essa pressão, essa culpa, entre aspas, de não ter tido ali a atenção plena ao filho. Como vocês veem esses dois comportamentos? Realmente estamos vivendo extremos?
a gente vive extremos e a gente vive uma geração de pais que estão delegando muitas coisas, né? Então, hoje em dia, tanto o pai quanto a mãe precisa trabalhar, tá saindo de casa, então essa criança fica o dia todo numa escola. Essa criança, quando não tá com a escola, tá com a babá. Então, a gente vê que isso é delegado, né? Então, acaba passando para outros responsabilidades. E a gente tem que ter em mente que uma criança, para o desenvolvimento dela, ela precisa de uma atenção dos pais. Ela precisa que o pai permaneça na vida dela, que esteja presente de alguma forma para ajudar nesse crescimento. Porque nem sempre a escola dá conta de tudo. Então, busca o diagnóstico por quê? Ah, meu filho tem dislexia, meu filho tem autismo, meu filho... Então, tá tudo certo. Não, né? Então, e às vezes nenhuma forma de... eximir a culpa. Isso, não é, né? Nesse sentido, assim, é uma forma, às vezes, de ter algo para se apoiar para que justifique aquelas falhas da criança. Né? Então, e a gente precisa entender que, independente de transtorno a criança tenha, né, do neurodesenvolvimento, por exemplo, ela precisa de um acompanhamento, porque ela é uma criança que vai se tornar um adulto e esse adulto vai precisar de saber lidar com uma sociedade. Então, quando a gente exime isso, né, tira isso, os pais não, igual você disse, está no extremo ali, essa sociedade em si sofre consequências em relação a isso. E quem sofre mais no final é a criança. Acaba sendo a criança, né? Uhum. Eu vejo também que, assim, os pais, quando vão se preparar para ser pais ou não, mas quando tem os filhos, a gente tem aquilo que é filho ideal, não real. O filho ideal que a gente tem, eu sou mãe, a Cris é mãe, você ainda não, né? Mas quem tem mas filho eu já sabe. tenho um ideal. Você já tem isso. Já tá idealizando, não tá? É verdade. Então, assim, o nosso filho vai ser isso. Então, eu projeto a partir de mim, né? Ou desejo ou frustração. Eu não consegui, então eu vou acreditar que o meu filho vai seguir aquela carreira. Uhum. E quando começa desde pequenininho lá, não responde ao que é esperado, né, para a idade, não responde aquilo que é ideal para os pais, vem uma frustração e uma culpa, como você falou. Uhum. Né? Então, hoje nós temos um número muito grande de pais que pai e mãe trabalham fora. Uhum. Então, ou o filho fica com alguém da família, que hoje tem crescido bastante, os avós, que cuidam, né? E os avós cuidam como avós. Avós não têm obrigação nenhuma de educar nem de cuidar. Mesmo. Mas muitas vezes é atribuído isso a eles. Então eles vão criar do jeitinho deles, né? E às vezes, ao fazer uma tarefa, você acha que um avô vai lembrar, saber como é que é certas coisas? Não vai. Pais, né, chegam pra gente, né, que eles falam, gente, isso aqui eu não me lembro mais. Como que é? Então, tem isso também. Os pais que não têm tempo para os filhos, delegam essas funções para cuidadores ou para a escola. E a criança, ela não quer saber de quem ensina propriamente dito. Ela quer também que os pais acompanhem esse aprendizado. Uhum. Né? Quantas vezes a gente vê crianças que sabem fazer coisas, mas chega em casa e não quer fazer. Chora, porque quer a atenção desses pais, né? Então, isso acaba também dificultando, muitas vezes, o diagnóstico ou levando a vamos chamar assim, de falso diagnóstico. Eu já tive casos de pacientes, por exemplo, que na área da psicologia teve que entrar, porque o paciente não queria, inconsciente, melhorar. Porque era um momento que a mãe levava, que o pai buscava, que ele ficava ali comigo, então a atenção estava toda voltada para ele. E aí eu fui percebendo que aquilo não evoluía, estagnou. E eu falei, alguma coisa aqui tá estranha. Daí eu conversando com a criança, comentei com ela, falei, olha, já você não vai mais precisar vir aqui comigo, que você já está falando bem, já tá... mas por quê? Eu gosto tanto de vir aqui, né? Então as crianças estão com falta de atenção para ela, né? O celular é um vilão nesse caso, né? Então aí eu fui percebendo, aí a psicologia tem que entrar no meio, né? Porque senão essa criança não corta e aí ela não evolui, então ela fica imatura para algumas coisas, né? E então a gente percebe muito isso hoje, que os pais têm, a escola tem a função, né? A escola precisa se inteirar do assunto, porque tem leis que regem essas crianças, que defendem essas crianças, então ela precisa ser incluída, ela precisa, né, ter toda aquela adaptação, mas a família também tem o seu papel importante.
Então, eu esse acho apoio é fundamental. esse apoio é fundamental. Ressalva famílias que, às vezes, os pais são falecidos, né? Que a gente aí já é uma outra demanda. Ou então, famílias que os pais são separados, outra demanda. Então, Mas, assim, atrás disso tudo, a gente tem um ser pensante. Tem. A gente nunca pode falar que uma criança não é capaz disso porque os pais estão separados, não é capaz disso, porque... Não, eu acho que a gente precisa apostar nessa criança, né? Nesse aprendiz, desde o primeiro momento. A gente nunca pode falar que ele não vai conseguir, né? Nós temos experiência, como a gente trabalha bastante tempo junto nessa parceria, a Cris com a parte, muitas vezes, da estimulação do aprendizado, e quando ela percebe que precisa ter uma intervenção a mais, e às vezes a gente vê, nossa, tem pacientes, já chegamos a ter isso, né, Cris? Tem paciente que já poderia ter alta, mas quem que não quer? A família. A família. Não, vocês não podem fazer mais isso aqui? Um pouquinho mais. Então, às vezes, é uma insegurança também da família. Será que eu tô dando o suficiente? Será que eu sei fazer esse suporte? E se eu não precisar mais delas e agora? É insegurança. E às vezes não é nem a necessidade da criança, mas a necessidade é dos pais. Dos pais. Entendi. Então, existe esse trabalho que muitos profissionais falam, não, acabou a minha função, tchau. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque enquanto nós estamos com a criança, nós estamos com a família. O suporte é estendido à família. Não tem como atender só a criança, né? Você sabe que vocês comentando sobre isso, eu fico me perguntando como é feito esse diagnóstico, porque quando a gente fala de diagnóstico, geralmente a gente pensa em um exame específico, é uma consulta, e rapidinho você fica sabendo o que você tem para solucionar. Sim. É diferente com o transtorno de aprendizagem. Leva mais tempo e a equipe também precisa ser multiprofissional, pelo que eu tô entendendo. Sim, precisa. Então, assim, a gente precisa... Vamos pegando o caso da dislexia, né? Então, a gente vê nas teorias que uma criança, para ela ser diagnosticada com dislexia, ela precisa ter 8 anos, 11 meses e 29 dias. Né? Então, isso por quê? Porque é o tempo maturacional desse sistema nervoso que está envolvido, né? Desse cérebro que está envolvido. Então, diferente, por exemplo, vamos pegar aí da fala, a gente nasce pronto para falar. Né, com estímulo, né, a gente ouvindo o outro. Agora, já a alfabetização, os processos de aprendizagem, né, dentro pedagógicos, educacionais ali, a gente não nasce pronto para ler, para escrever. Então, isso aí precisa de um tempo para o cérebro ir se apropriando disso para que a gente consiga ter uma criança alfabetizada. Então, antes desse tempo, a gente não pode diagnosticar ninguém. Só que ela já vai apresentando riscos. E aí, o que acontece? Digamos que chega para mim, para nós, assim, um paciente que a escola encaminhou porque ele está com dificuldade para alfabetizar. Então, geralmente, segundo ano é a idade que, né, que a escola começa a perceber, os pais... Na verdade, a escola já um pouco antes, bem antes. Os pais que às vezes vão me esperando, porque eu fui assim, que minha mãe foi assim, e hoje eu virei gente. É normal, né? Mas tudo bem, a gente entende. E aí, a gente faz um rastreio, né? Então, a gente faz um rastreio, ou por a Mônica, ou comigo, e aí a gente detecta alguns sintomas. Lembrar que esse rastreio é entrevista com a família, né, Cris? Uma entrevista a família participa. É uma entrevista bem estruturada para a gente colher dados sobre essa criança. Isso. Então, porque o histórico, né, desde a gestação até antes dessa gestação, como que é a família? Teve alguém na família que teve algum problema que às vezes repetiu de série, não gosta de ler. Então, a gente vai observando isso aí. Então, fazendo essa anamnese que a gente chama inicial ali, depois a gente olha essa criança e aí com essa criança a gente aplica alguns protocolos de rastreio também, para ver quais as habilidades que estão sendo falhas. E aí a gente faz uma intervenção. Essa intervenção, ela acontece em 6 meses. Né? O indicado que seja 6 meses. Dentro desses 6 meses, ela teve uma evolução ou não, né? Se é uma criança que já tem um histórico, daí a gente já começa uma avaliação com ela. Então, passa pela neuropsicóloga, né? A Mônica faz, que é psicóloga também, tem que ser a neuropsicóloga, né? Porque tem alguns testes que são emocionais. São exclusivos da psicologia. Então, assim, a neuropsicologia, ela não é exclusiva da psicologia. Isso. Mas, mesmo assim, alguns protocolos, mesmo sendo neuropsicóloga, por exemplo, vou dar um exemplo de um teste bastante conhecido pela grande maioria, o VISC.
a escala Wechsler, ela só pode ser aplicada por psicólogo. Então, mesmo um neuropsicólogo que tem uma outra formação, ele vai fazer até a competência dele. Né? E depois ele vai precisar passar ou por um psicólogo que tenha condições de fazer esse teste, ou por um neuropsicólogo mesmo, né? E aí, essa avaliação vai envolver essa equipe. O fonoaudiólogo, no caso da dislexia, não pode não fazer avaliação com o fonoaudiólogo, que quem domina a linguagem somos nós. Né? A linguagem oral e a linguagem escrita. Então, precisa passar por um fonoaudiólogo. A gente já recebeu laudos de dislexia sem... Só feito por pedagogos. Só feito por psicopedagogo, às vezes por psicólogo. Então, não pode, né? Quem domina a linguagem é a fono. Então, e aí vai para o psicopedagogia, que vai, né, ver as questões de aprendizagens de outras áreas, dentro de outras áreas. Às vezes a gente precisa de um terapeuta ocupacional, às vezes a gente precisa de psicomotricista, né? E aí quem bate o martelo é o médico, o neurologista. Né? Então, ele que precisa, só que ele não faz nada se não tiver a nossa avaliação. Então, isso é importante. Então, para se fechar um diagnóstico, é uma caminhada. Porque se eu te laudo como disléxica, eu não posso voltar atrás. A dislexia não tem uma cura. Ela não tem cura. Assim. Uma coisa que, assim, perguntam bastante, inclusive quando ligam lá para a clínica. E eu já atendi famílias que eles acham que, assim, na entrevista... a gente já vai saber e já vai laudar. Então, lembrando que essa avaliação... Não é tão assim. Não. Ela demora até umas de 10 a 11 sessões, que daí é a equipe multidisciplinar, aquilo que a Cris falou. Isso. Aquilo que é competência da fonoaudióloga, aquilo que é competência da psicopedagoga e aquilo que é competência da psicóloga ou da neuropsicóloga, né? Precisa disso para depois eles vão com um relatório ou um laudo, como é chamado, para o médico. Ali ele olha e ele vai checar se aqueles resultados apresentados são realmente coerentes com aquilo que a criança apresenta, né? E quando a gente tem alunos, né, ou pacientes que já estão em idades avançadas, então às vezes a gente pega 14 anos, 13 anos. Então, uma criança dessa que está inserida... Já sofreu na escola. E ela está inserida em um sistema educacional desde os primórdios ali dela, ela não pode não estar alfabetizada com a idade dessa, por exemplo. Né? Então, alguma coisa tem. Porque criança nenhuma não é eu não quero aprender, não estou afim de aprender. Não, eu quero aprender, eu quero ler, eu quero estar inserida junto com os meus colegas. Quero fazer parte disso, Parte disso, gente. Quem que não quer ler, né? E quando a gente observa, quando a gente, né, mais novo, que aprende a ler, nosso mundo se abre. Então, até então, aquele mundo está fechado para aquela criança. Ela não vai não querer aprender porque ela gosta. Ela não quer, não sou afim, não, né? E a gente vê o sofrimento, né? E aí, quando são casos assim... às vezes já tem todas as características de uma dislexia, por exemplo, né? Mas mesmo assim eu preciso intervir. Às vezes foi um método que foi desenvolvido que essa criança não adequou bem, então ela tem algumas falhas ali. Então, é parte emocional. Eu tenho um caso de um paciente que já está no 6º ano, e ele veio para intervenção tardiamente, então a gente sabe que neurologicamente acontecem as podas neuronais, né? Então, os neurônios, eles não morrem, né? Mas eles são apagados. Se você não estimula a circuitaria corretamente, esses neurônios não precisam ser usados. Então, ou seja, alguma coisa se perdeu. Ele apaga. Então, para eu retomar aquela circuitaria, que é a que envolve a leitura e a escrita, eu vou demorar um tempo maior. Não que ele não consiga. Não que ele não consiga. Vai ter mais dificuldade. Mas ele vai ter mais dificuldade. O tempo de reabilitação é maior. E aí, o que acontece? Ansiedade. O que eu quero que vocês deixem claro, então, porque a gente tá falando de transtornos de aprendizagem, você citou aí a dislexia. Isso. Como é que a gente descreve a dislexia? O que ela traz de limitação mesmo pra gente entender do que estamos falando? E é a limitação interessante, né? A gente vê, às vezes, pontuam assim, o Tom Cruise é disléxico, né? Fulano de tal é disléxico, né? Mas o que é essa dislexia? Essa criança não vai ler? Né? Então não, ela vai ler, ela vai conseguir, só que o cérebro dela aciona regiões que não são usadas para se ler e escrever. Então a circuitaria neurológica que é acionada no cérebro de um disléxico é diferente quando ele vai ler e escrever. Então é isso que a gente tem que a gente tem que entender, porque não é porque a criança tem preguiça
que ela é burra, que ela não presta atenção. Não é isso. O cérebro dela funciona diferente, né? Então, para a gente detectar isso, a criança, por exemplo, ela tem dificuldade de processamento fonológico em relação ao som, às vezes processamento visual. Então, ela tem dificuldade de corresponder o som com a letra. Então, às vezes, ela vê aquela letra e ela, né, não consegue associar que som que é. Ela tem dificuldade em memória operacional fonológica, né? Então, tem falhas desse foco aí, para entender essa relação. Então, se você pega, por exemplo, um método de alfabetização onde não prioriza essas áreas neurológicas, essa criança vai ter dificuldade para desenvolver isso aí. Não vai desenvolver. Ela pode até desenvolver, mas ela vai ser um leitor que lê muito mal, muito lento. Ele vê uma palavra, por exemplo, frequência. A palavra é frequência. Ele fala frequentemente. Então ele substitui, tenta adivinhar. Então, por exemplo, a palavra é bolacha. Então ele lê bo. Só que na memória dele tá gravada a palavra bolo. Então ele lê bolo. Ele já troca a palavra. Porque a memória dele gravou aquela palavra, entendeu? Então é bem complexo. A gente tem que ficar atento a isso, porque não é preguiça da criança, né? E quando esse transtorno de aprendizagem, ele está unido a um transtorno do déficit de atenção, que é o TDAH, então aí... São duas áreas neurológicas que estão deixando a desejar. Elas podem ser até confundidas, porque hoje está na moda, né? Pode. A gente ficar falando de TDAH, né, Mônica? Isso. Porque são áreas diferentes. A atenção é mais a atenção seletiva e outra atenção, digamos assim, concentrada. Né? Então, a dislexia, ela pega mais na memória, porque, como a Cris falou, como o caminho percorrido para chegar... Aquilo que lá, vamos falar de Piaget, que ele chamava de acomodar a informação, ele não vai reto, ele dá voltas. E nisso a criança se cansa, se perde e dela se desinteressa. Porque a atenção que ela precisaria ter para, digamos assim, para despertar o interesse, já passou. É muito tempo para ela chegar. Então, hoje a gente acompanha crianças. Então, eu tô com uma menina foi para o 6º ano. Ela lê mentalmente e depois ela pronuncia. Olha o cansaço que isso causa, o que gera. Então, eu tenho um filho disléxico. E quando eu não identifiquei, mas suspeitei, levei para a escola. A escola, imagina, Mônica, ele fala muito bem, ele responde primeiro. Isso é o que a gente chama de compensação. Porque ele adivinhava aquilo que a Cris falou, e na maioria das vezes ele adivinhava e acertava na fala. Isso. Ele estava lá entre os seus 6 para 7 anos, não se diagnostica, mas levanta essa, né? Hipótese. Então, assim, ele passou desapercebido. Se não fosse a mãe que tivesse um olhar diferenciado por ser da área, ele não teria recebido, possivelmente, no período correto, esse diagnóstico. Então, a vida inteira dele foi mais sofrida, foi mais difícil. Adaptação escolar nem sempre faziam. Ele dava o seu jeito dele. Agora, na faculdade, a mesma coisa. Não é respeitada a lei. Então, ele é penalizado por ter justamente essa dificuldade no registro. Então, a dislexia envolve tanto a parte da leitura, que pode ser uma leitura lenta. E a leitura, ela é por não ouvir necessariamente as pequenas diferenças do som, como T, o D. A Cris pronuncia melhor que eu. O P, o B, né? Mas visualmente também. Então, eu atendi também crianças que, por exemplo, ela não sabia a diferença do B e do D. Não é porque tem o mesmo som. Escrita. É na escrita, é no visual. Pra gente que consegue fazer a diferença, é difícil entender, né? Isso. Pensa, por exemplo, visualmente, como que é a letra D? Vamos pensar a letra essa de imprensa que a gente lê. Então, o D imprensa minúscula, principalmente. O D é uma haste... E uma bolinha. E um semicírculo. Pra que de que lado? Esquerdo. Vamos fazer. E o B é uma haste com semicírculo para direita. Para o direito. O P mesmo. É uma haste para baixo com semicírculo para a direita. E o Q? Uma haste para baixo com semicírculo para a esquerda.
Coloca aí na edição, editor, essas letras aí pra Coloca todo mundo aí, entender. Pra vocês entenderem. Então assim, ó, vamos pensar a nível neurológico. O TDAH, ele tem alteração em lobo frontal. Aqui. A dificuldade dele é aqui. Controle inibitório, né? Tá tudo aqui. Já a dislexia é parieto-occipital temporal. Já vai pegar outra área. Então pega parieto, temporal, occipital. TDAH tá aqui. Então, a alteração tá aqui. Então, se eu pego um TDAH que tem dislexia... Ele pegou metade do cérebro. O cérebro inteiro dele é comprometido. Vocês estão como eu, assim, o meme da Nazaré pensando, Jesus! Por isso que é tão difícil, pra eles se adequarem. E por isso que em sala de aula fica difícil pro professor. Porque nós temos hoje o currículo, vamos dizer assim, a grade curricular feita para aquilo que é de norma. Norma é a maioria das crianças que aprende com São as típicas, né? Um método específico que é para todo mundo. Não importa se é aqui no Paraná, se é lá no Piauí, lá no Nordeste, é igual para todo mundo. Agora, o disléxico, ele tem que ter um aprendizado um pouco diferente. Você não pode pegar um texto como esse aqui, ó, e achar que ele vai ler e interpretar na mesma velocidade que a maioria da sala. Porque ele não vai. E assim, a gente vê as metodologias. Quando eu vou ler uma palavra, vamos ver ali, likecast, né? Eu vou ler ali, eu leio L-I-K-E-C-A-S-T? Não. O que eu leio ali? Eu faço som. E a gente vê, às vezes, eu que dou formação para professores, a gente vê, às vezes, professor que não sabe o som das letras. O nosso sistema de escrita, ele é alfabético. Ele é baseado em som. Eu preciso fazer o som para a criança. Eu não posso só L-I-L, K-E-Q, C-A-K. Não faz sentido para ela, né? Jéssica, presta atenção. O nome da letra é C. De onde que C mais A dá K? Vai dar Sá. Ou C-A. Ou C-A. Uhum, B mais O. B mais O é B-O. B-O. Não é B. Porque eu tenho B. Eu tenho... Então, quando a gente aprendia na escola só A, B, C, a gente deveria aprender só como? De letra. A gente precisa... Não, as vogais não tem como, mas as outras têm sons alternativos. É porque assim, ó, eu preciso saber nome de letra. Preciso, é importante. Mas eu tenho que saber o som. Eu tenho que fazer o B, A. Para eu fazer ba. Agora percebe e o som, e agora, se eu faço só B mais A, e ainda coloco um maisinho no meio, né? Pra confundir. Eu entendo que é para juntar, mas se você pega um cérebro que tá com déficit, por exemplo, né? Nessa circuitaria que envolve ali, isso é muito complexo para ele. Então, eu tenho que deixar o menos pista que cause dificultadores para esse processo de alfabetização. Tem que ser óbvio. Tem que ser óbvio para ele. E se é óbvio pro disléxico, pro TDAH, imagina para quem não tem. Porque vamos pensar assim, ó, a professora, normalmente a gente ouve muito isso, é o B da bola. O que vem no cérebro da criança? A imagem de uma bola, então ela grava. E o disléxico já tem déficit de memória, de gravar. Então ele vai gravar aquilo que é mais do convívio dele, bola. E a bola é o quê? Lado direito do cérebro. Lado direito é o quê? É figura, é imagem. É figura, é imagem, E a letra lúdico. continua sendo abstrato para ele. E a letra é abstrata. E o som? Porque decodificar, imagina você decodificar tudo isso aqui. Sílaba por sílaba. E eu tô começando a achar que é mais difícil ser criança do que adulto agora. Porque a gente fala, né? Ai, que saudade da minha infância. Acho que eu não tô com saudade, não. Mas se você passou Porque bem por essa muito infância, difícil. é complexo. O processo de aprendizagem é complexo. E a gente tem uma língua, o português, por exemplo, ele não é uma língua transparente. O que é uma língua transparente? É uma língua onde uma letrinha faz um som. Por exemplo, o inglês é uma língua opaca, o francês é uma língua opaca, o português nosso, aqui, Brasil, português, ele é uma língua, ele não é opaco, mas ele não é transparente, sempre transparente, vamos colocar assim, né? Por No quê? sentido das letras No terem o sentido som. do som. Então, qual é o som do B? B. Qual é o som do C? Mas quando ele tá com a vogal EI, ele vira S. Então, quando eu vou ler, eu preciso fazer essa conversão rápida, senão eu fico ali... Aí ainda vem o C mais AK e é o C da casa.
Entende? Pega uma criança TDAH. Ela fala assim, prof, é o A do avião? Então ela pegou a letra A, associou a figura do avião. Ela é TDAH? Ela entrou no avião, ela passeou, ela foi pra praia, ela viu a avó dela, deu tchau pras nuvens. até ela voltar pra juntar o A com outra letra. Né, Jéssica? É porque essa área frontal, ela é da criatividade também. Entendeu? Então, ele aciona a criatividade. Entendi. E não que não se deva fazer isso nas crianças. Por isso que tem as fábulas, as historinhas, as musiquinhas, que é para ajudar. Tem o seu tempo. Tem o seu Tudo tempo de tem. maturação, De que a gente maturação. diz. Né? Que o cérebro está mais pronto para receber. Né? E o processo de leitura, ele envolve muito mais do que só fazer o som de letra também, ou juntar letras. Por exemplo, eu li aquilo ali. Aquilo ali tá em inglês. Tá, se eu souber inglês, eu entendi aquilo ali. Se não, eu só fiz like cast, eu sei lá o que é isso. Então, eu tenho que acessar a compreensão. Então, pensa, você junta tudo isso numa criança só. Uma criança que não consegue fazer a correspondência letra-som. Então, ela vai falhar ali. Daí, quando ela terminou de ler, ela leu devagar. Ela já esqueceu o que ela começou a ler. E aí, você dá um texto desse tamanho para ela ler na prova, para ela te dar uma resposta. Então, pensa o nível de ansiedade que ela vai que vai formando ali dentro do nosso... Aquele teste de rastreio que você fala, comenta sobre a última menininha que você avaliou lá, que eu te encaminhei. Que é a cobra, do cachorro, que ela acabou de ler a frase. Lembra do Prolic? Tá. Isso, tá. Aí eu apliquei porque essa criança já é uma disléxica, a gente já sabe. Então aí, quando a gente detecta que realmente ela é, né? Aí você aplica provas específicas, né? Então eu vou aplicar uma prova para perceber como é que tá a compreensão leitora dela. Então ela lê um texto, e é um texto que fala um texto narrativo, né? Dentro de uma prova específica, e é um texto onde teve uma enchente, é desse, né? Teve uma enchente na cidade, porque choveu demais, e aí ela fala pro pai assim, não, pai, me dá um bote, ao invés de me dar uma bicicleta. E depois que acabou a enchente, apareceu uma cobra lá no meio, né? Então, tá, é um texto que chamou atenção, tal. Você pergunta pra ela leu tudo certo, ela não errou nenhuma palavra, mas ela não acessou compreensão. Aí eu perguntei pra ela, o que tinha na cidade, a memória, o que tinha na cidade quando a chuva passou? Gente, apareceu uma cobra. Se era bicicleta, era cobra, o que é? Não lembro. Então, por isso que essas crianças, elas precisam ser direcionadas, e dentro de uma escola, por exemplo, elas precisam de adaptação. Né? Elas têm lei que rege e que defende os direitos dela. Então, às vezes, o professor pensa que adaptar por exemplo, a prova tem 10 questões, ele vai adaptar essa prova e vai diminuir para 5. Não é isso a adaptação. Adaptação é eu pegar aquela questão que está enorme, uma delas, né? Que está enorme o enunciado, e eu fazer aquilo sucintamente para que ela consiga compreender. O que eu preciso que essa criança saiba disso? A ideia principal não pode fugir. Mas você não precisa colocar informação que é irrelevante para a compreensão enfeitar final. O texto. Parem de enfeitar os textos. Para o disléxico, precisa ser mais direto. Precisa. A gente falando em dislexia e do TDAH também, né? Então, a gente não pode, por exemplo, pensar que todo o cérebro aprende do mesmo jeito. Né? Então, isso é importante. Quando a gente vai alfabetizar uma criança que tem, né, você fala que ela está em risco para uma dislexia, né, ou para um transtorno de aprendizagem, quanto mais informação esse cérebro receber, que a gente fala de input, de entrada, melhor. Então, quando a gente pega métodos de alfabetização multissensoriais, onde a criança vai ver a articulação, ela vai articular, ela vai ouvir, ela vai sentir. Então, eu tô dando para essa criança várias entradas. Então, qual entrada que o cérebro dela vai elencar que vai ser melhor para ela? Né? Então, os métodos multissensoriais, eles são os mais eficazes para crianças com transtornos de aprendizagem, para crianças com dislexia, principalmente, tá? E a gente precisa fazer com que a criança entenda que a nossa unidade mínima ali é o som da letra. Né? Então, eu tenho uma unidade mínima dentro da palavra bola, eu tenho que fazer com que a criança perceba o B, O, L, A.
Porque essa bola, se eu tirar o L e colocar o T, o que ela vai virar? Bota. Né? Então, e se eu colocar o S no final de bota, vai virar botas. Então, a criança tem que perceber isso aí. Então, eu não posso, por exemplo, fazer só com que a criança decore palavras para ler. Lista de palavras. Lista de palavras, decore isso aí. A gente precisa ter memória, léxico visual. Porque quanto mais palavras eu conseguir ler rápido, melhor é para mim. Mas eu tenho que atingir um significado também. E isso é sempre dislexia, ou tem mais de um tipo de dislexia, ou tem outros problemas parecidos que também vão ter um diagnóstico de transtorno de aprendizagem. Isso. A gente tem transtornos de aprendizagem, a gente tem a desortografia, a gente tem a descalculia, a gente tem, no caso da dislexia, no DSM é transtorno específico de leitura e escrita, né? Então, a gente tem, dentro da dislexia, a gente tem 3 tipos, né? E agora tá vindo um 4º subtipo aí, né? Então, a gente tem a dislexia com prevalência fonológica, que é onde a criança tem dificuldade nesse processamento auditivo do som ali, fonológico. A dislexia visual, que é aquela onde ela confunde, né? Espacialmente as letras. A gente tem a dislexia mista, é onde se unem, né? E agora a gente tem a dislexia de compreensão. Então, às vezes, ela vai bem, ela lê bem, mas ela não acessa o significado, ela não compreende, né? A gente tem que também cuidar, porque assim, crianças com um nível de rebaixamento intelectual abaixo daquilo que os testes apontam, nós não podemos dizer que essa criança tem dislexia. Ela não é disléxica. Porque ela tem uma deficiência intelectual, entende? A dislexia... Então, ela é uma compreensão além dessa circuitaria toda que nós estamos comentando, porque ela tem a deficiência intelectual. E claro que daí vai ter dificuldade de compreensão, dificuldade de leitura, de escrita, de cálculo, mas não é por transtorno específico do neurodesenvolvimento, e sim pela deficiência intelectual. Né? Porque a dislexia é inteligência normal. Entendi. Então, você aplica, igual a Mônica falou do VISC ali, os testes, né, para ver essas habilidades, é uma inteligência normal. E às vezes até acima. Às vezes até acima. Média que a gente coloca. Média, né? E tem um outro fator ali importante, que é o processamento auditivo. Então, o processamento auditivo é o quê? Eu estou aqui ouvindo você, mas como é que o meu cérebro está interpretando o som que eu estou ouvindo? Então, por exemplo, eu falo para você dia e tia. Qual que é a diferença dessas duas letras? Dessas duas palavras? Dia, tia é minha tia. Mas se a criança tem uma alteração do processamento auditivo, o d, t, é a mesma coisa para ela. Ela não percebe faz a distinção. Aí não vai compreender. Aí não vai compreender. Aí dificulta bastante. E aí distorce até o significado, né? Pode ser que uma criança passe pela idade escolar, não identifique o problema e hoje seja confundida como um adulto que tem aquele analfabetismo funcional. Existe essa possibilidade da pessoa passar ou é impossível? Chega na fase escolar, o pai vai ter a possibilidade realmente de identificar isso com a ajuda da escola? Com certeza, Jéssica. É muito difícil a gente ter uma criança que hoje sim. Só percebeu lá na frente que ela era disléxica. Hoje sim, mas por exemplo, eu recebi diagnóstico de dislexia só com 33 anos. Por quê? Porque eu fui atrás. E eu não entendia por que para mim, né, a leitura era difícil, cansativa, e daí quando pediam para eu falar na oralidade era mais fácil. Então, a gente desenvolve estratégias. Então, eu digo que na minha época, sim, porque eu não fui diagnosticada. Né? A minha dislexia foi diagnosticada como leve, assim como a do meu filho. Mas eu não fui diagnosticada. Então, na faculdade, é que eu fazendo terapia, o meu terapeuta era dessa área da linguística, então ele falou, Mônica, vamos fazer os testes, porque você possivelmente é disléxica. E tem um nível de comprometimento. Então, às vezes, a Mônica teve que desenvolver estratégias. Mas, por exemplo, ela vai escrever um texto, às vezes ela ainda pega. Que letra que é essa que eu vou usar? São letras semelhantes. VF, T e D, eu ainda troco. T e D, entende? Então, e aí, olha que interessante, a gente então vai investigar na família. Meu pai, meu irmão, tem esse sobrinhos. Isso. É o fator genético. Isso é importante. Né? Fator genético hereditário. Criança que tem dislexia, que tem transtorno de aprendizagem, alguém na família tem. Não, às vezes, não uma dislexia, mas tem algo
né, Uma suspeita ali. Uma suspeita, o TDAH, sabe, isso, ele é tudo comprometimento genético hereditário. Então, você vai ver, é aquela pessoa que reprovou muito, não gosta de ler, eu sou... Terminou então, no máximo o antigo quinta série, não passa disso. Não passa, entendeu? e é assim, são pessoas que são super... E se deram bem na vida. Se deram bem. Conseguem. E os pais às vezes falam, mas eu me virei. Tá, mas você sofreu para você chegar até aqui. Seu filho não precisa disso. Seu filho não precisa disso. A gente tem como ajudá-lo, né, de alguma forma. Mas são pessoas, assim, que alguma dificuldade em relação à leitura escrita sempre vai ter. Né? Porque isso não é sanado. Ele desenvolve estratégias, ele tem reabilitação. Mas alguma coisinha fica, algum risco. O que muda para a família e para a criança depois do diagnóstico? O que vocês percebem que isso impacta realmente no desenvolvimento, até para quem está assistindo e de repente está dizendo assim, olha, com tudo que vocês falaram, acho que eu estou precisando investigar. O que muda a partir do diagnóstico? Então, assim, na parte emocional, muda aquilo que a gente falou do ideal para o real. Uhum. Eu vou... digamos assim, aceitar aquela condição, não como uma muleta, como dizer, coitadinho, porque eu ouvia muito isso. Coitadinha, a Mônica não aprende. Não aprende e ninguém investia, entendeu? Só o olhar de pena, né? Só que é aquele triste. olhar de pesar. Pesar assim, no seguinte sentido, não vamos cobrar muito dela mesmo, porque ela não corresponde a isso. Então, no que eu fui incentivada? No esporte. Uhum. Porque daí eu me desenvolvia bem. Né? E hoje o que a gente vê, então, com os pais atuais? Eles entendem a necessidade de ter que também eles fazerem a parte dele, não só cobrar. Por exemplo, nós temos tarefa. A gente já chegou a ouvir de pais que falou assim, nós ficamos até meia-noite fazendo a tarefa. Olha que judiação! Como assim? Das 8 da noite à meia-noite? E outro turno escolar para criança. Por quê? Entende. Porque senão nós não vamos sair daqui enquanto você não terminar a tarefa. Isso é... Né? E daí era choro. Mas não que não muitas tenha vezes que fazer castigo. a tarefa, né, Mônica? Tem que fazer. Mas você entende que é tem... fragmentar essa tarefa? E por isso que aquilo que nós comentamos antes, Jéssica, assim, os pais no outro dia trabalham o dia inteiro. Essa criança não fica mais com a família. Só fica à noite. E aí a lembrança que ela vai ter ainda da noite mas eu digo assim, a em pressão relação a da esse tarefa. tempo da tarefa. Então, também, para o disléxico, não se deve mandar uma quantidade enorme de tarefa, porque ele não vai fazer. Vai causar um transtorno familiar ali. Uhum. Aí começam as questões emocionais. Crise de ansiedade, depressão, baixa autoestima. E a gente precisa do apoio da escola, né? Então, geralmente as escolas, assim, que a gente tem contato, elas abraçam, né? Isso aí conosco, mas assim, a gente às vezes tem que pontuar. Não pode. Então, ontem eu tava conversando com uma mãe até, que uma menininha tá vindo pra mim porque ela fala assim, ela tá no 2º ano. Eu vou fazer uma frase do jeitinho que ela fala, né? Então ela fala assim, a minha fofó hoje foi lá na casa da minha mãe e pecou um polo pra mim. Então ela dessonoriza todos os fonemas, ela fala desse jeito assim. Uhum. Então você já fica, 2º ano, você já pensa num transtorno de aprendizagem, né? Mas vamos reabilitar. E tô reabilitando estimular, ela. No caso, daí estimulação. a mãe trouxe a prova, a professora de português, no 2º ano, né? No Fundamental 1. Tirou o ponto dela de erro de português. Então, ao invés dela escrever bonita, ela escreveu bonito. Né? Ela vai escrever ajuda, ela escreveu achuda, achuta. Então, não pode. A escola não pode tirar ponto por erro de português de uma criança que está num processo de reabilitação e do disléxico. Principalmente se for disléxico. Ele não pode ter nota descontada por causa de Isso tem erro. efeito negativo na criança. Nem é negativo, ele tem um transtorno. É negativo, que eu entendi a pergunta dela. É negativo na autoestima, né? Na autoestima porque também. Porque ela vai achar que ela não consegue. Vamos só pontuar também, Cris, que é importante o exemplo daquela nossa paciente que hoje passou, hoje não, né? Já faz 2 anos, passou na escola naval, né? Na faculdade, engenharia disléxica, dessonorizava, igualzinha a Cris falou dessa. Sofreu a vida inteira dentro da escola. Mas recebeu acompanhamento também a vida até inteira. ensino médio.
Teve. Entendeu? E hoje ela é passou. engenheira naval, tá fazendo engenharia naval. Superou, né? Superou, né? Então, assim, eles são capazes, eles vão conseguir, mas eles precisam de um apoio muito grande da família, da escola, nesse processo de começo de vida ali, né? E às vezes até agora a gente tem pacientes que já foram meus, que agora estão só com a Mônica, por exemplo, porque a parte emocional tá pegando, tá ficando adolescente, aí vem tudo isso. Mas alguma dificuldade ou outra que apresentam, isso não vai tirar dele essa autonomia de ser alguém que vai se dar muito bem em muitas áreas. Nós temos casos, por exemplo, de pacientes que vai para um vestibular, ele precisa fazer uma prova no vestibular também adaptada. Ele precisa de uma adaptação. Tem uns que vão ter que fazer prova oral. Porque você discute com ele, ele sabe tudo. Só que quando ele vai registrar, ele tem dificuldade. Consegue. Aí você vai punir essa criança com uma nota baixa por uma falha neurológica, né? Então, ela tem falhas em circuitaria neurológica ali que não podem ser punidas por um déficit dela, né? Bom, pra gente resumir assim e a entrevista fechar com coisas práticas aqui pra quem tá assistindo, se fosse pra gente pontuar, podemos falar de algumas fases, o que seria normal, o que tem que levantar suspeita nos pais, especificamente pela faixa de idade? Então vamos lá. Primeiro, crianças de 1 ano. O que é normal e o que não é? Ainda não. Porque assim, a gente vai começar mais a perceber isso quando a criança começa a ter uma exploração maior do meio, né? Mas 3, assim, 4 anos. Você vai ver que é uma criança que às vezes troca muito, tem muitas trocas na fala, né? Não que todas as crianças que têm trocas de fala, né, vai ser uma disléxica, mas já pontua. E é difícil a gente pegar uma criança com diagnóstico de dislexia que não tenha tido. Mas com 2 anos a gente consegue ver a criança que é muito acomodadinha, né, Cristi? Aí você já muito acomodada. Então, por exemplo, para nomear as coisas, ela é mais lenta, ela mais não grava muito nome das coisas. A gente diz assim, o número de palavras que ela fala é um repertório muito pequeno para aquilo que a gente já espera. Então, ela já deveria falar mais, não formar frases, por exemplo, mas falar. Tem um repertório linguístico maior, por exemplo, né? água, cachorro, mamãe, papai, vovô. Não dessa forma, mas ela já precisa ter esse esboço de palavra. Isso. Né? E a criança que normalmente é disléxica, ela demora um pouquinho. Demora um pouquinho mais. Por exemplo, para associar nome de cor, formas, ela já tem mais dificuldade. Para ela te contar uma história, começo, meio e fim, né? Então, assim, às vezes ela se perde ali nessa história, tá? Ela confunde informações auditivas, grava o número de telefone. Hoje em dia a gente nem grava mais número de telefone. Não. Nem o nosso. Nem a gente. Nem a gente. Mas ela tem mais dificuldade com isso aí. Qual que é o nome da sua professora? Sabe? Então você vê a memória dela é mais complicada em relação a algumas coisas, né? Mas são pessoas muito criativas. Isso que eu ia falar. E, por exemplo, o João Pedro, que é o meu filho, né? Os 2 mais velhos, foram para a escolinha com 2 anos. E eles amavam ir para a escola. Então, levei o terceiro com 2 aninhos. Não ficou. Chorou o tempo inteiro, a escola ligou. Tentamos 1 semana. Vamos segurar mais um pouquinho. Sabe quando que nós conseguimos que ele fosse para a escola? Com 4 completo. E nós, na época, não percebíamos isso. Ou seja, ele via aquele contexto da escola. Não se adequava. Ele sofria. Então, crianças que sofrem na escola precisa ter um olhar atento para isso. Porque é aquilo que nós falamos no começo, toda criança gosta de socializar. Claro. Ele amava brincar, mas o ambiente escolar. E nós insistimos, ele ficou numa escolinha 1 mês, ficou 1 semana, mas o sofrimento era enorme. Então, essa criança precisa ter uma maturidade um pouco emocional melhor para que ele possa enfrentar as outras demandas. E a gente vê, por exemplo, são crianças pequenas lá na educação infantil, tem dificuldade de rima. Né? Não consegue perceber o som, tá vendo? Então, bicicleta, né? João, caminhão. Então você vai ver que ela tem dificuldade para segmentação. Então, por exemplo, quantas sílabas tem a palavrinha na oralidade, né? Bola. Então é bicicleta.
Então, elas têm mais dificuldade de perceber essa segmentação aí. Então, são coisas que a gente pode observar na criança, lá na educação infantil, que ela entra como risco, né? Uma criança que entra em risco para. Mas a gente precisa estimular isso aí. A educação infantil, ela é muito importante no desenvolvimento desse processo aí, né? Então, quando a gente pega metodologias que são multissensorial, né? Eu até trouxe aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Perguntar o que era isso. Vamos lá, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui, esse aqui é do método das boquinhas, né? Então a gente tem a letrinha A que faz essa articulação. Então é o A. Então, ao invés de eu pôr o avião aqui, eu vou pôr uma articulação aonde dentro do meu cérebro eu vou acionar uma área que vai me ajudar nesse processo de decodificar, de transformar isso real. Isso aqui. Isso. Porque é com o ela. A do quê? É com ela mesmo, né? Eu sou autora disso. Essa boca existe em mim. Ah, mas a minha criança, ela não fala. A minha criança, ela tem um transtorno, ela tem uma apraxia de fala, ou ela é um autista não verbal. Mas a área neurológica dela, quando eu mostro essa imagem aqui, Jéssica, por mais que você não queira abrir a boca, seu cérebro abre. Né? Nós temos um cérebro articulado ali, a gente tem independente, um né? De eu articular a minha boca necessariamente. E quando eu pego, por exemplo, vamos pegar aqui tem as vogais, né? Quando eu faço isso aqui, ó, na hora seu cérebro faz, né? Então eu não preciso o do ovo. É o óbvio que a gente faz. Isso. É o então óbvio. A gente tem aqui, ó, mostrar pra você aqui. A gente tem o V, né? Então aqui a gente tem o V, ó, tem a mãozinha. Então é um dente que faz. Eu tô sentindo a vibração. Então eu tô acionando o quê? A parte tátil, sinestésica. Né? Então é o sinestésico com S e com C, né? Porque eu articulo, mas eu sinto também. Então isso eu vou dar para a criança uma percepção de uma letra, por exemplo, ó, quando eu pego aqui, que é algo Então tem 3 perninhas, né? Lábio superior e inferior fechado, né? Então é ou é, vamos pegar o outro aqui. Né? Então, um é a boquinha fechada, o outro é a boquinha aberta, mas os dois saem pelo nariz. Por que a criança troca MN? Né? Porque são fonemas que são semelhantes na articulação e na ressonância, né? Eu tenho um sonzinho que sai pelo nariz. Né? Um tem 3 perninhas, o outro tem 2, a boquinha fechada. Então, você tá vendo que o cérebro te dando, ó, é um som que sai pelo nariz, a boca tá fechada, tem 3 perninhas. Então, eu tô dando para esse cérebro mais informação, tá entrando, né? Até ele fazer a apropriação desse sistema de escrita ali. Tá? Aqui Lúria chama de terceira unidade. Por quê? Porque eu já consegui acionar e desenvolver todas as áreas necessárias, que é a primária e a secundária, que daí envolve o meio. Eu já tenho experiência, a criança já tem idade, você falou das idades, né? Então, a partir de 2 anos, 3 anos, a criança começa a mexer com os bloquinhos. Ela começa a articular a parte de tátil. Então, não é só motora, não é só auditiva e visual. Então, para a criança estar pronta, por isso que fala lá pelos 8 anos, ela já aprendeu a pular, ela já aprendeu a noção de lateralidade, direito e esquerdo, que para nós é muito difícil, né, às vezes, e hoje em dia a criança não brinca mais em playground, não tem. Uma pena, né? Não tem mais isso. Então eu preciso disso. Você não vê joelho ralado mais, né? Não pode cair, a criança não pode cair. Mas miopia mais, né? Por causa das telas. Miopia mais, ó, problema de, né? Então é isso aí. Então ele precisa de todas essas fases. Então a fase do balbucio é importante, é estimular, Jéssica. Então é isso. É o estímulo. Estimulação. Eu estava esperando lá embaixo e tem uma pessoa que orienta a gente para subir, né? A dona Linive. Isso. E ela perguntando, do que vocês vão falar? E quando eu falei, e ela já foi pedagoga. E dela já começou a falar. Já. Que é verdade, hoje em dia a diferença é essa. As crianças estão mais num concentrado de pouca mobilidade, né? Os brinquedos são muito mais eletrônicos e visuais. Antigamente a gente passivo inventava. Pra criança, né? Passivo. Por isso que a Cris falou, Boquinhas não é passivo. Ela não olha de fora, ela sente nela própria. Ela precisa sentir, né? E aquela que não sente, que às vezes tem algum, né, transtorno do neurodesenvolvimento, para ela, vamos pegar os autistas, né? Então, para ela perceber isso aí, é muito mais difícil. Então, se a gente dá uma metodologia que só tem uma entrada,
é mais difícil para eles perceberem também, né? Então, em suma, de tudo isso em relação ao transtorno, em específico a dislexia, a gente precisa tomar consciência, porque eles estão no meio de nós, né? Eles estão aí e a gente precisa ajudá-los. Então, precisa ajudá-los a serem inseridos nisso aí e entender com que esse cérebro funciona diferente, ele não tem preguiça. É um cérebro que quer aprender também. Sim. São pessoas... São criativos, como nós falamos. Né? Mas eles precisam de oportunidade. Eles precisam de oportunidade e, assim, infelizmente, se a gente entra numa sala de aula hoje, eu faço sempre essa comparação. Se você entra numa sala de aula hoje e você entra há anos, né, passados ali, pouca coisa mudou, né? Uhum. São carteiras enfileiradas de frente para um quadro. O máximo que aconteceu é uma cadeira colorida, né? E aí você entra num centro cirúrgico, é um robô que tá ali dentro. É outra coisa. Então, como é que você vai trabalhar com o cérebro, né, para ele chegar lá, para ele manipular um robô de uma cirurgia, usando artifícios e recursos? Nossa, esse exemplo foi ótimo. Eu estudei numa escola, eu me formei lá em 2008... O meu irmão está se formando nessa mesma escola em 2026 e continua tudo igual. É verdade. É verdade. Uhum. Então, realmente, né, falta uma adaptação. Por isso que tem que ser esse esforço conjunto, por isso que tem que ser esse olhar de acolhida, né? E não de exclusão e ter uma inclusão realista. Eu acho que isso é o principal momento da gente falar isso, né? Que realmente é um trabalho a muitas mãos. Tem o papel do professor, tem o papel dos pais e tem o olhar dos pais para os profissionais que ele precisa sim acessar, né? Pedir ajuda não é um problema, ao contrário, é o caminho para a solução. É o caminho para a solução. Então, às vezes, protelar, eu fui assim, não. Né? A gente tem que procurar essa ajuda. Então, às vezes, a família não consegue pagar quantas vezes lá na clínica, né? Pagar tantos profissionais, porque às vezes essa criança precisa de um fono, um psicopedagogo e um psicólogo. Então, a gente entra... Qual que é a prioridade dele agora? Daquele momento, de acordo com a séria idade. Com a séria idade. Né? E o sofrimento que ele está apresentando. Então, tem como a gente... Recursos, né? Então, a gente precisa elencar isso aí e fazer com que essa criança se torne melhor, né? Eu acho que a nossa missão nessa terra aqui é transformar a vida do outro, né? Para que ele consiga se estabelecer como pessoa. A gente não pode esquecer que essa criança hoje vai ser um adulto amanhã, né? Então, não podemos negligenciar questões que são importantes, emocionais também. Então, porque a gente precisa melhorar a vida deles, né? E não deixar sofrer, não deixar enfrentar os problemas, mas ajudar o indivíduo a identificar quais são as vias de habilidades que eu tenho, que eu posso muitas vezes até compensar um fracasso meu, porque fracasso a gente vai enfrentar na vida, né? Agora imagine uma criança que fracassa todos os seus anos escolares, todas as suas etapas. Você acha que ele vai ter forças lá na frente para encarar um trabalho, para encarar uma profissão de uma forma saudável, sem o menor sofrimento? Esse adoecimento que a gente vê na sociedade com depressão, com ansiedade e tudo mais, né? Então, o profissional, ele tá para ajudar o indivíduo a achar recursos próprios, dele lidar com o que está lá na frente. E não dizer assim, ele não vai mais ter problema. Vamos adaptar tudo e ele não precisa... Não é isso. É ele ter o poder de lidar com a frustração. Exatamente. É proporcionar diante daquela prova o conhecimento, mas lembrando que se ele for comparado com os pares, sempre ele vai ser inferiorizado. Então ele tem que ser comparado com ele mesmo. Com aquilo que ele superou hoje, com aquilo que ele vai superar amanhã. Para que a gente dê esse gostinho da criança de sentir a sensação de superação, de alcançar, né? Ontem, vendo a minha neta ali na apresentação Dia das Mães, e as crianças comparando a nota que cada uma tirou na prova. Todo aluno faz isso. Eu fazia isso quando, né? Mas olha a frustração daquela que nunca consegue aquela nota, porque é descontado o erro de português, já que ela tem essa dificuldade específica na gramática também, né? Então, tirar não é não falar. Olha, você tem que estar atenta para isso, que com o tempo a gente fica atenta. E por exemplo, uma coisa assim, igual você falou, só um adendo aqui. Você falou da nota. Digamos que o professor, ele
tá, a prova dele ali, ele vai fazer uma questão onde a criança vai ter que colocar X ou CH. Então, nesse momento, você chamou a atenção da criança para o que ela precisa fazer. Ali você pode tirar ponto dessa criança, por exemplo. Que é específico. É específico. Agora, ela foi escrever uma resposta e trocou o X e CH, você não pode, entendeu? Então, essa criança, ela vai ter que prestar atenção ali também, que a gente precisa desenvolver isso nela. Mas em pontual, né? Hoje, Jéssica, eu escrevendo, porque a gente aprendeu que tinha que escrever, né? Então, hoje eu escrevendo, quase que automaticamente eu percebo o meu erro. Mas nem sempre. Mas hoje eu já consigo perceber o erro. O IA na ajuda hora. A gente, né? O IA é muito bom. Né, gente? Olha lá, ó, todo mundo crucificando. E temos uma defensora. Claro que Mas a gente precisa dos recursos. Então, Claro assim, que sim. tela, celular não é vilão. Ele se torna vilão a partir do momento da função que eu dou na vida dessa criança. Bom, eu fui docente no ensino superior, né, para futuros jornalistas. Hoje já são meus colegas de trabalho. E naquela época ainda não tinha toda essa tecnologia. Então, essa dificuldade de aprendizagem, ela existe mesmo para quem não tem um transtorno de aprendizagem em hoje. Em algum momento, você vai ter uma dificuldade. Existe essa dificuldade. Então, eu acho que a gente tem que entender realmente que o poder de superar, ele tá em você. Só que o seu filho, nesse momento, enquanto ele está em desenvolvimento, ele realmente pode ser que precise de mais ajuda. E aí eu tenho aqui as especialistas que eu indico, né, que estão aqui comigo. Vou deixar o espaço aberto para vocês fazerem um convite. São anos de experiência atendendo, fazendo diagnóstico e mudando a vida das crianças, que foi o que você falou ali. Deixa o espaço aberto, então. Os arrobas estão aí no seu vídeo para você seguir tanto a clínica quanto as duas profissionais para saber mais e entender que sim, há um caminho de tranquilidade, de paz, tá? Pode deixar que elas vão te ajudar. É isso mesmo. Então, assim, eu fico muito feliz, né, por essa oportunidade eu falei, Mônica, vamos lá falar sobre a dislexia, né? Então, eu amo os meus pacientes disléxicos, eu aprendo muito com eles. Então, são crianças que passam aquele processo ali com dificuldade, mas vão se tornar grandes pessoas, né? Então, eu acho que essa é a nossa missão, como eu falei, né? Eu preciso, se eu mudei a vida daquela criança, né, com aquele transtorno, para ela ser um adulto melhor, eu acho que é isso que vale, né? E em torno disso tem toda uma família envolvida, uma escola que também fica aflita, porque às vezes o professor não sabe como lidar com aquilo ali, né? Então, a gente tenta ao máximo ajudar, dar esse suporte, né? Às vezes eu faço assessorias em escolas onde a gente ajuda a orientar o que é bom aqui, como que você pode incluir essa criança aqui. Então, a gente precisa disso e eu acho que é a nossa missão na Terra, né? Então, é ajudar a pessoa que chega até nós a ser melhor, né? De alguma forma. Mônica, fique à vontade. Eu, assim, gosto de falar e eu dou bastante palestras e hoje a gente tem um trabalho também vocacional junto a algumas entidades, e eu sempre gosto de colocar assim, que depois que eu descobri que eu também sou disléxica, o que me ajudou? Ajudou a entender que eu não preciso deixar de querer alguma coisa. Ótimo. Mas eu tenho que entender que se o meu limite é muito maior e eu não tenho essa disposição, então eu vou buscar algo que também possa me agradar, que também possa me deixar com a autoestima boa, e eu tenho que entender que eu preciso me esforçar um pouco mais. Porque assim sempre foi minha trajetória. Eu tive que me esforçar um pouco mais. Então, isso faz parte, já é natural para mim. Saber que quando eu começo uma pós, por exemplo, né, eu vou ter que ter uma certa disciplina maior e um tempo maior para eu terminar essa pós. Normalmente é assim. Né? Então, quando a gente começa, então recebe um paciente e que a gente faz lá a entrevista, o roteiro de avaliação, a gente escolhe os testes específicos para aquela dificuldade apontada, nós recebemos a família, então a gente acolhe a família, não é só a criança. A partir do diagnóstico, Jéssica, nós nos disponibilizamos a ir até a escola, explicar o resultado daquele relatório, pensando na parte individual. Porque o relatório, os testes, não foi feito especificamente para uma criança. Foi feito para uma faixa etária. Isso. E tem a individualidade da criança. Então, a gente ouve o professor, a gente ouve os pedagogos da escola e a gente ajuda a traçar uma estratégia de como aquela criança vai ser inserida em sala de aula para que ela possa aproveitar melhor. Isso. Porque a gente não pode deixar de ver o indivíduo e a sua criatividade. Porque se eu só taxar, rotular, eu não vou dar oportunidade.
Então pensa aquilo que eu falei, né? Se eu tivesse levado em conta, claro que durante algum tempo, assim, ela não consegue. A Mônica não consegue, deixa, não exige muito. Será que eu teria me tornado uma neuropsicóloga? Teria feito mestrado? Tantas pós que eu fiz, né? Por quê? Porque a curiosidade é minha, a necessidade é minha. Então, despertar isso nos pais, para que eles incentivem os seus filhos, eles se sentem acolhidos. Eles se sentem apoiados. Porque às vezes é isso, né? E agora, o que eu faço diante de uma criança com TDAH, com dislexia? Será que eles estão fadados a fracasso? Não. Claro Só que se não forem olhados, se eles não forem vistos pela escola, pela sociedade, pela família, pode ser que eles fiquem à margem, sim. E esse é um risco. Aquele que não é valorizado, quem vai valorizar? Uhum. Algum setor da sociedade pode ser que pegue ele. Né? Uhum. E isso, a gente quer evitar isso, né? Perfeito. Eu quero agradecer vocês e dizer que a gente vai ter que fazer mais uns 5 até a gente ficar craque. Muitíssimo obrigada. Para você que nos acompanha, você faz o seguinte, já se inscreve aqui no nosso canal, que regularmente você recebe conteúdos que te ajudam a viver melhor. A gente traz aqui temas que são importantes para sua qualidade de vida em todos os sentidos. Hoje falamos sobre aprendizagem e como você pode ter esse olhar aí mais apurado para o seu filho. Eu volto em breve e te vejo no próximo episódio. Até mais!